Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é que vem antes. O que vem antes de Collor? Vem José Sarney, certo? Ele não foi eleito democraticamente. Antes de José Sarney, o que é estava acontecendo no Brasil? A ditadura militar. Então, Collor foi o primeiro presidente eleito após o período da ditadura militar. Alguns detalhes sobre ele que eu acho interessantes, assim. Primeiro, ele era alagoano, como eu já falei, né, para vocês, enquanto a gente estava ouvindo a música de Djavan. Segundo, foi o presidente mais jovem do Brasil, ele realmente era muito jovem na época que ele se elegeu. Isso aí foi nas eleições de 1989. Essas eleições, que foi a primeira eleição após a ditadura, ela contou com vários nomes, entre eles um nome que todo mundo conhece, que é daqui da minha terra, e que até hoje provoca muitos sentimentos, né, diferentes nas pessoas. Lula concorreu nessa eleição e perdeu, mas assim, a disputa acabou ficando entre ele e Collor no final. O segundo turno foi entre ele e Collor. Collor ganhou, eu acho que com 56%, não foi assim também. Ele não ganhou com tantos votos a mais, pelo que eu lembro. E essa foi a primeira eleição em que teve participação de uma mulher. Uma mulher concorreu nessas eleições. Qual era o favorito nessa eleição? Não, ele não era. O favorito era Brizola. Mas, com o desenvolvimento da campanha, Collor acabou se tornando o favorito. E qual era o discurso dele? Era um discurso um pouco mais moralista e autoritário. Ele dizia que ia fazer uma grande reforma, ia tirar os marajás de dentro do governo. Meio que como se ele estava dizendo que ia tirar as pessoas que estavam ali encostadas dentro do governo, sabe? Estavam só fazendo peso. E aí, como ele pretendia tirar isso? Através do Plano Collor. Durante a ditadura militar, vocês devem lembrar que o Brasil ele contraiu diversas dívidas que José Sarney, obviamente, não conseguiu sanar, né, pagar. E aí, essas dívidas elas iam ficar realmente, e a inflação altíssima, tudo isso ia ficar para quem resolveu, o próximo presidente eleito democraticamente. Então, quem ia resolver era Collor. E ele prometia isso durante os discursos dele, entende? Então, no dia que ele ia tomar posse, vamos dizer amanhã, hoje ele pediu para que José Sarney decretasse feriado bancário, para ele poder divulgar no outro dia. Não, peraí, deixa eu lembrar. Não, ele pediu para decretar feriado bancário no dia que ele fosse apresentar a proposta do Plano Collor. E aí todo mundo ficou assim, nossa, se ele vai decretar feriado, então é porque vai ser uma coisa muito boa, né? A gente vai conseguir sair dessa crise e diminuir essa inflação. Ficou todo mundo na expectativa. E aí foi feriado, veja que engraçado. Foi feriado no dia que ele divulgou o Plano Collor, que foi justamente no primeiro dia do seu mandato. E aí, como era esse Plano Collor? Era um plano baseado no liberalismo, na modernização do Estado brasileiro, no retorno do cruzeiro como unidade monetária em lugar do cruzado novo. A gente estava usando o cruzado novo e aí voltou ao cruzeiro. Redução da máquina administrativa. Então, quando ele disse que ia tirar o pessoal que estava encostado, era mais ou menos sobre isso que ele falava. Uma redução da máquina administrativa. Extinção ou fusão de ministérios e órgãos públicos, demissão de funcionários públicos. Também fez congelamento de preços e salários e redução de tarifas alfandegárias. O que são tarifas alfandegárias? Tarifas envolvidas na importação e exportação de produtos. Ok? E aí, certo, ele fez isso tudo, mas teve algum resultado? E a resposta é muito pouco. Na verdade, meio que só piorou uma outra crise no Brasil, que foi a crise social. Essas propostas liberalistas, elas têm muito a ver, assim, com pegar uma empresa, um serviço que é estatizado e fazer com que ele seja privatizado, porque aí reduz os custos do governo. Quando ele falou em redução de máquina administrativa, a gente está vivendo isso, né? Então, quando o Bolsonaro assumiu, a proposta dele era essa, reduzir, fundir ministérios, órgãos públicos. Até hoje está rolando uma discussão sobre
o funcionarismo público, muita gente querendo que acabe isso de concurso, que todos os cargos passem a ser contratos, falando sobre uma estimulação da pessoa, então, dizendo que funcionário público geralmente se acomoda, enquanto que uma pessoa contratada não, porque ela tem que apresentar resultados. Só que, assim, tudo isso é muito circunstancial, porque, por exemplo, funcionário público, o que é que acontece na época de eleição municipal, por exemplo? Funcionário público, ele está tirando, entre aspas, a vaga de uma pessoa que poderia ser contratada pelo governo atual. Então, sabe aquele tipo de político que promete cargo? Ele não tem como prometer um cargo que é de um funcionário público. Ele pode prometer um cargo que é comissionado, porque aí ele pode tirar a pessoa e botar a qualquer momento. E várias pessoas sofrem com isso, né, nas prefeituras, governos estaduais, até no governo federal, porque ficam meio que à mercê do governo que está trabalhando ali. Então, se o governo de fulano acabar, eu perco o meu emprego, né? E se o governo de fulano começar, outra pessoa ganha um emprego. Mais ou menos isso, serve de barganha. Mas tem assim, tem seu lado bom, que é a redução de custos. Quando ele fala de extinguir ou fundir ministérios, realmente, o ministério acarreta mais custos para a máquina. E esse congelamento de preços e salários, por que isso? Todas essas medidas, elas queriam fazer com que a inflação diminuísse. A inflação estava muito alta. E vocês sabem, quando a inflação está alta, tudo no país desanda. E aí, o que é que ele fez além disso? Ele fez uma coisa que todo mundo conhecia ele por isso, né? Que foi o confisco. Então, valores superiores a 50 mil cruzeiros, eles foram confiscados. Ele disse assim às pessoas: vocês têm esse tempo aqui para ir no banco tirar até 50 mil cruzeiros. Quem tiver esse dinheiro, certo? Na poupança. Quem tiver acima disso vai ser confiscado. Mas assim, não se preocupem, porque a gente vai devolver. Até hoje, esse dinheiro, não sei, todas as pessoas que eu vi falando sobre disseram que não receberam, né? E aí, isso levou a uma crise enorme, que foi o impeachment de Fernando Collor. E aí, por que ele foi impeachmentado? Começou a haver burburinhos dentro do governo federal sobre denúncias de favorecimentos ilícitos e de corrupção. E quem foi que denunciou, assim, entre aspas? Pedro Collor, que era o irmão dele. Ele não foi no jornal e disse. Uma pessoa gravou ele falando sobre essas denúncias e a corrupção. Ele estava meio que... Sabe quando você está numa conversa assim? E você começa a contar? Então, alguém gravou. E divulgaram isso. E aí estava aquele processo, Collor tentando fazer com que a Câmara apoiasse ele para ele não sofrer impeachment. Mais ou menos a mesma coisa que tentaram fazer com Dilma, né? De conversar com os outros partidos para eles não votarem a favor, tudo isso. Mas o auge foi quando ele pediu para as pessoas irem às ruas, ficarem a favor dele, então, contra o impeachment. E aí ele disse, pessoal, vamos para as ruas, eu quero todo mundo na rua para me defender. E aí o pessoal foi. Mas o pessoal foi para a rua pedir o impeachment dele. E esse movimento ficou conhecido como Caras Pintadas. Ele costuma cair em vestibulares. Foi um movimento importante, porque foi um movimento, assim, bem genuíno, né? As pessoas realmente queriam que isso acontecesse, o impeachment, e foram para as ruas pedindo. E aí, muitos historiadores falam que Collor, ele governava com uma certa soberba. Ele falava mal de outros políticos, ele não era muito flexível, sabe, com os outros partidos também, enfim. E o que eu achei muito estranho, porque, para mim, né, quando eu comecei a estudar esses assuntos assim, na época, eu ficava pensando, uma pessoa que vem de uma família de políticos era para ter um molejo, entre aspas, com esse tipo de jogo na política, né, de ter que conversar com os partidos, de ter que ceder muito, mas ele surpreendeu. E eu não sei se pela idade, assim, não que pessoas jovens elas sejam grossas ou sejam soberbas, não, isso não é próprio da idade, mas eu tô falando assim, que a falta de experiência dele, né, assim, dele próprio, porque ele tem a experiência da família, do nome da família dele,
mas talvez a falta de experiência própria prejudicou todo o governo. E aí ele governou apenas por 2 anos, aproximadamente 2 anos, né? E o que foi que ele fez? Ele pediu para sair. Então, teoricamente, ele não sofreu impeachment porque ele pediu para sair antes. Ele renunciou. E aí, quem é que assume quando um presidente renuncia? Exatamente, o seu vice. E o vice dele era Itamar Franco, vice-presidente de Collor. Eles brigaram bastante durante a campanha, pelo que se sabe. Eles tinham ideias muito divergentes. Vocês vão ver, enquanto eu falo aqui sobre o governo dele, que ele era outra pessoa, muito diferente de Fernando Collor. Ele buscou uma gestão mais transparente e aliados políticos. Então, ele queria que as pessoas estivessem do lado dele. Isso era fundamental, porque você precisa aprovar projetos, você precisa escutar, né? Porque não se faz um governo de uma pessoa só. Então, ele buscava muito isso. E a república dele, o governo dele, ficou conhecido como República do Pão de Queijo, justamente porque ele era mineiro, certo? Sim, outra coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. Quando alguém queria falar mal do governo Collor, dizia que era a República das Alagoas, tá? Era mais ou menos assim que se referiam. Voltando para Itamar Franco. Além de tudo que ele fez para que a gente tivesse uma melhora na economia, ele também participou de projetos de combate à miséria. E a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, ela tinha uma cláusula, um artigo, que fazia com que fosse necessária a realização de um plebiscito em 1993. Esse plebiscito era para quê? Para saber se haveria manutenção do regime republicano e presidencialista ou se a gente voltava para uma monarquia. Vocês podem achar bem estranho, né? Isso foi bem recente, gente. Nossos pais, eles já estavam por aí, vivíssimos. Talvez algum de vocês também. Eu não, nasci em 2000, muito nova, né? Mas, assim, isso foi muito recente, foi ontem. Vocês imaginam se a gente tivesse voltado para um regime monárquico? Como é que seria? Se hoje a gente está num presidencialismo e estamos dessa forma, tá? E quem foi que teve essa ideia genial de colocar isso numa Constituição, dizendo que precisava de um plebiscito, a população precisava votar? Foi uma pessoa, na época um deputado, que ele era adepto da monarquia. Então, ele era adepto e aí ele estava fazendo a Constituição junto com os outros deputados, os outros relatores, e ele quis colocar isso. E aí colocou. Itamar Franco seguiu o que a Constituição previa, fez o plebiscito, mas a população votou para manter esse regime republicano e presidencialista que a gente tem até hoje, tá? E aí, o mais importante do governo Itamar Franco foi o Plano Real. O real que a gente usa hoje veio desse governo aí, do governo Itamar Franco. Ele trocou várias vezes de ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é o ministro que cuida desses assuntos. E aí esse plano foi conduzido por Fernando Henrique Cardoso, que depois vai assumir a presidência. Ele vai dar sequência, depois de Itamar Franco, vem Fernando Henrique Cardoso. Não teve confiscos e congelamentos, que são consideradas medidas drásticas. Ele prezou por uma estabilização monetária e econômica e fez uma preparação para a transição entre o Cruzeiro Real para o Real. Ele não foi direto para o real, certo? O Cruzeiro Real era uma moeda virtual. E é basicamente isso. Como eu falei, depois de Itamar Franco vai vir Fernando Henrique Cardoso, que foi conhecido justamente pelo Plano Real. Itamar Franco não disputou a eleição, muito pelo contrário, ele apoiou Fernando Henrique Cardoso. Quando eu perguntei para vocês o que vocês achavam de uma pessoa mineira, né? A primeira impressão que vocês tinham. Então, essa impressão de calmo, pronto, você pode relacionar isso a Itamar Franco, certo? Ele realmente foi conhecido por fazer um modelo de gestão muito diferente de Collor. Ninguém sabe até hoje como é que eles conseguiram partilhar uma chapa política de tão divergentes. E várias vezes parece que Itamar Franco ameaçou sair da campanha de Fernando Collor, desistir da eleição, certo? Coloquei algumas questões aqui, muito boas. Essa questão aqui é uma charge. Coloquei outras com textinhos um pouco grandes, às vezes. Mas são questões fáceis. Eu acho que dá para responder tranquilo com a aula, tá?
Tente responder sempre por eliminação qualquer questão. Eu lembro que na última aula de sociologia eu mostrei como eu fazia, né, para resolver as questões, que era sempre marcando o que eu achava que estava errado ou que precisava de uma explicação melhor e fazendo isso para mim mesma. Eu marco de caneta quando era simulado presencial. Mas por aqui, como é PDF, vou dar para você marcar um recurso deles, tá? Eu vou parar a apresentação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por aqui.